Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre o romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, que é leitura obrigatória para o vestibular 2021 da URGS. Eu sou a Denise e este é o Letras na Rede. Graciliano Ramos foi um escritor alagoano e um dos principais nomes da chamada Geração de 30, ou segunda fase do modernismo brasileiro. Em sua prosa, ele procurava destacar as contradições da modernização do Brasil no século passado por meio de obras de forte caráter ideológico e de linguagem realista. São Bernardo, publicado em 1934, foi o seu segundo romance. Entre outras obras de destaque, ele escreveu Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Em São Bernardo, conhecemos Paulo Honório, nosso protagonista, que escreve suas memórias relatando a vida na fazenda que dá título ao livro. Estamos diante, portanto, de uma narrativa em primeira pessoa e de fundo memorialístico, na qual o foco se concentra nas lembranças do narrador. Ele inicia a história em interlocução direta com o leitor, usando de um recurso chamado metanarrativa. Quando a própria construção da narrativa é usada como tema, ele tenta explicar como decidiu produzir o seu livro pela divisão do trabalho entre vários de seus amigos e deixando bem claro que o seu papel na empreitada seria o de dono do capital. Falhando o plano inicial, ele decide escrever por conta própria para garantir que pudesse escrever como fala. Esse episódio ocupa os 2 primeiros capítulos que, apesar da sua pequena extensão, nos contam muito. A forma direta e concisa com que os eventos são relatados faz com que o leitor, ainda não familiarizado com os muitos nomes jogados por todo lado, concentre a sua atenção em Paulo Honório, a voz que o conduz ao longo da história. Ficamos sabendo que o seu fito na vida foi apossar-se das terras de São Bernardo. Mas o que mais ficamos sabendo sobre ele? Ora, sabemos que ele tem terra e dinheiro, que está habituado a mandar, que não tem muito estudo, porém tem conhecimento prático e principalmente que é um homem de ação. Ficamos sabendo também que nos encontramos nesse momento no início dos anos 30 do século passado. Parece bastante informação para poucas páginas, não é? Bem, essa é uma das características da prosa do Graciliano Ramos. É uma prosa simples, sem floreios e que vai direto ao ponto. Depois dessa abertura incrível, o narrador protagonista retorna 50 anos no passado e começa a contar sua história desde a sua origem. Sem conhecer nem pai nem mãe, ele foi criado pela velha Margarida em meio à pobreza e à violência. Aos 18 anos, trabalhando no eito em São Bernardo, ou seja, na limpeza do campo, usando enxadas e pás e recebendo muito pouco por isso, ele esfaqueou um concorrente às atenções de uma moça que lhe interessava. Ele foi preso e na prisão alfabetizado. Ao sair, tira o título de eleitor, consegue dinheiro emprestado com um político agiota, estuda aritmética para não ser enganado por ele e inicia sua trajetória ascendente. Enfim, ele passa a existir. Ele junta um capital e retorna então a Viçosa, no estado de Alagoas, onde fica São Bernardo, junto com o seu braço direito e braço armado, Casimiro Lopes. Lá, ele enreda o proprietário das terras, Luiz Padilha, viciado em jogo e em bebidas, com empréstimos e acaba por receber como pagamento o engenho, nesta época decadente e em mau estado. Cheia a propriedade em cacos, mato, lama e potó como os diabos. A casa grande tinha paredes caídas e os caminhos estavam quase intransitáveis. Mas que terra excelente! Após a aquisição, Paulo Honório inicia as melhorias em São Bernardo de forma rápida e avassaladora. As disputas pelos limites das terras com o vizinho Mendonça são o maior obstáculo e aqui Paulo Honório nos introduz a sua peculiar forma de modernização. Na primeira vez em que se encontram, ele fala: não sendo possível acordo, era melhor vir o advogado e vir o agrimensor. A menção a essas duas profissões dá um certo caráter de legalidade e de modernidade às suas intenções. Porém, não muito depois, somos informados de que Mendonça recebeu um tiro na costela mindinha e bateu as botas ali mesmo na estrada.
Obstáculo removido. Daí em diante, o nosso protagonista renova a fazenda, introduz novas culturas, o algodão, por exemplo, no lugar da cana, constrói uma nova casa grande, uma capela, uma estrada e amplia o seu patrimônio pela invasão das terras de vizinhos mais fracos. Ele inclusive paga para localizar e trazer para junto dele a única família que conheceu, a velha preta Margarida. 5 anos depois, ele se encontra estabelecido, respeitado e próspero proprietário de terras da região. A posse de São Bernardo está completa. Nesse momento, então, um novo desejo surge, o desejo de continuidade. E assim, o nosso herói resolve casar para ter um herdeiro. Decide escolher como sua esposa a jovem de melhor posição social que conhece, a filha do juiz. No entanto, ao fazer a visita para iniciar a corte, ele se depara com uma bela e pobre professora, Madalena, cuja atração faz com que ele desista na hora da sua decisão prática. Tem início então o processo de aquisição de Madalena, em um movimento bastante semelhante ao da aquisição de São Bernardo. O Paulo Honório, sem compreender muito bem os seus próprios sentimentos, vai lidar com a conquista da professora usando quase os mesmos artifícios que usou para enganar o Luiz Padilha. Ele vai fingir desinteresse, ele vai criar circunstâncias de aproximação, ele vai oferecer vantagens financeiras e por aí vai. É bastante interessante a forma como ele usa diminutivos quando se aproxima de sua presa. Padilha é um bichinho amarelo lá no início do livro. O Dr. Magalhães, o seu quase futuro sogro, possui olhinhos risonhos. Madalena também é descrita por diminutivos. Possui dentinhos brancos, é loirinha. No entanto, a atração que sente faz com que esses diminutivos se repitam mais e mais, borrando o limite entre o que seriam negócios e o desejo. A loura tinha a cabecinha inclinada e as mãozinhas cruzadas. Lindas mãos, linda cabeça. A proposta de casamento é emblemática dessa dificuldade de lidar com os sentimentos. Paulo Honório se atrapalha todo no início, pois pisa em um território que não domina. Ele chega a falar para ela: "Está aí, resolvi escolher uma companheira e como a senhora me quadra. Sim, como me engracei com a senhora quando a vi pela primeira vez. Engasguei-me", lembra ele. Diante da hesitação de Madalena com a proposta, que ela menciona então a diferença social entre os dois, ele termina a proposta por meio de uma conciliação prática, em termos que agora sim ele conhece bem, o de negócios. "Não fale assim, menina. E a instrução, a sua pessoa, isso não vale nada? Quer que lhe diga, se chegarmos a acordo, quem faz um negócio supimpa sou eu." E assim, como não deu muito tempo para que o Padilha pudesse mudar de ideia lá no início, na aquisição do São Bernardo, ele marca logo o casamento e arranja a mudança de Madalena e da tia dela para São Bernardo. A posse de Madalena está completa. Ou é o que ele pensa, né? O problema é que a esposa começa a se revelar muito diferente do que ele desejara. Ela não se enquadra no modo como ele trata os outros, como objetos que lhe pertencem e que ele pode tratar como quiser, muitas vezes até usando de violência, e ela mantém a sua autonomia. Ela preocupa-se com as pessoas do entorno, ela investe na escola, tenta melhorar a vida dos empregados, é uma mulher educada e culta. Tem início, então, uma situação de conflito permanente entre as duas facetas opostas de modernização que convivem em São Bernardo. Paulo Honório representando uma atualização para o âmbito do capital das relações herdadas do patriarcado escravista. Não por acaso, seu guarda-livros, o seu Ribeiro, é um saudosista do regime imperial. E Madalena trazendo noções de esclarecimento, de direitos humanos e da autonomia do sujeito. Conceitos que escapam à compreensão da mente de proprietário de seu marido. 15 metros acima do solo, experimentamos a vaga sensação de ter crescido 15 metros. E quando assim agigantados, vemos rebanhos numerosos a nossos pés, plantações estirando-se por terras largas, tudo nosso, e avistamos a fumaça que se eleva de casas nossas, onde vive gente que nos teme, respeita e talvez até nos ame, porque depende de nós, uma grande serenidade nos envolve. Sentimos-nos bons, sentimos-nos fortes. Só que Madalena não é São Bernardo. Ela não é um objeto que ele possua, ela é um sujeito. E essa diferença o perturba de tal modo que o nascimento do próprio filho, a razão primeira que ele procurou casamento, é deixado quase
quase de lado. Ele se sente tão apartado da esposa, tão separado dela, que é como se a criança não fosse dele. Ele diz: Madalena tinha tido um menino, mas não consegue se conectar com essa criança. Os atritos tornam-se constantes e a incapacidade de entender e, portanto, de possuir completamente Madalena conduz Paulo Honório a um ciúme obsessivo, marca possível da propriedade de sua mulher. E esse ciúme gera uma violência psicológica tão insuportável que Madalena, 3 anos depois do casamento, acaba por tirar a própria vida. A morte de Madalena, ato desesperado de independência, foi algo que Paulo Honório não pôde entender e suportar. Essa perda o leva a escrever o seu livro, 2 anos após a morte dela. Ele fecha o ciclo, então, da sua narrativa e volta ao início, quando procura fazer um balanço da vida e conclui que é uma espécie de monstro, um lobisomem, um lobo mau. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. O Paulo Honório que narra, ao final, não é mais aquele que é narrado. É um homem em busca do conhecimento do outro e de si mesmo, consciente das suas contradições, mas também da sua incapacidade de mudar. A posse de São Bernardo, com tudo isso, perde o sentido e a fazenda termina semi-abandonada em meio às crises políticas, econômicas e identitárias que assolam o Brasil dos anos 30 do século passado. Era isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo e não percam o nosso próximo episódio sobre São Bernardo. Vamos trazer para um bate-papo uma pessoa que conhece muito bem o Graciliano e sua obra. Uma surpresa que preparamos para vocês. Fiquem ligados! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!